Quatro vozes no ar, Beto acelera devagar. Então traz o fervor e Gabi vem pra arrasar. Rafa também tá na roda, com o seu jeito de guiar. Olá, estamos de volta com mais um episódio sobre... Eu ia falar uma coisa e mudei, Rafa, aí me embananei inteira. Não tem problema, mais cara. um episódio É assim do Pode assim Tudo, que é. mais um cast sobre psicologia esportiva e saúde mental. Dessa vez, vamos falar de um tema que, na verdade, serve para tudo, não só para o esporte, mas acredito que para a vida. E quem tá aqui com a gente hoje? Quem Mais tá uma aqui com a vez? gente hoje? O Vamos Anderson. mostrar aqui pra O ele. Anderson já é o nosso host de psicologia esportiva, né, Rafa? Eu acho que Exato. agora não precisa mais aparecer, já pode pôr host ali, super host, alguma coisa assim. E o Rafael Co-host. ainda... Co-host. E o Rafael ainda sem câmera. Mas a gente vai resolver isso. Obrigada para vocês que estão assistindo e nos enviando os temas. Eu postei uma caixinha e recebemos vários. Vocês vão entrar tudo na filinha assim, ó. A gente quer estudar detalhadamente cada tema para trazer a melhor informação para vocês. Mas vamos falar do tema de hoje, porque acho que vai até passar um pouquinho do tempo dos nossos mini podcasts. A gente vai falar hoje de visualização, a importância da visualização na performance esportiva, certo? Visualização mental. Visualização mental na performance esportiva. Primeiro, o que é a visualização mental? Certo. Bom, se a gente falar para os pilotos aí que estão assistindo, né? Pô, a maioria usa simulador, não usa? Adoramos. Tem um aqui no estúdio, inclusive, né, Rafa? Logo mais será mais usada. É, a gente tá usando pouco, mas existe um Então, simulador aqui. Pois é, do mesmo jeito que o piloto treina em simulador, a mente não é diferente. Então, a gente pode trabalhar a habilidade de simular mentalmente as corridas, as provas, o traçado, os erros, né, as possibilidades. Então, é interessante falar desse tema, Gabi, da visualização, porque muitos atletas acham que fazem. Tem muitas pessoas que fazem isso, não só atleta, que nem você falou, mas eu pude perceber, por experiência própria, trabalhando com alguns atletas, que me relataram, e eu fiz um trabalho de visualização com o atleta, que no final eu perguntei, era isso que você fazia? Não, é completamente, por isso que não dava certo como você fazia. Então, vamos pensar como é feito isso, né, de fato. A visualização mental, ela tem que ser rica em detalhes. É importante que o piloto, o atleta, ele já, obviamente, já tenha vivido aquilo muito, né? Já tenha passado pela experiência prática, de fato. E a gente vai, de fato, simular todas as possibilidades desse atleta. E a ideia, de fato, é que ele consiga se enxergar fazendo aquilo fora do carro, fora do kart, fora da bicicleta, enfim, fora do campo de futebol, né? E é legal porque eu fiz isso algumas vezes com alguns atletas, e o ideal é, tipo assim, é que você trabalhe uma respiração primeiro, num lugar calmo, e você vai pedindo para que o atleta vá narrando o que ele está fazendo mentalmente, né? Por quê? Qual que é o dado científico por trás disso? Cientificamente, o cérebro não sabe distinguir o que é realidade do que é imaginário. Né? Então, digamos que conforme você está pensando e fazendo, e não só imaginando, mas vivendo, importante reforçar isso, não é uma questão de você imaginar como será, como vai ser, mas é viver em pensamento mentalmente, primeira ou terceira pessoa, dá para ser feito, né? Isso. Então, o cérebro ele começa a entender que você já está entrando no estado de treino. Tem muitos atletas que treinam mentalmente visualização fora do esporte. Às vezes ele não tem tempo hábil, às vezes ele está voltando de uma lesão, ele precisa treinar, ele vai para uma competição importante, então a gente já vai trabalhando visualização antes, para ele já ir se adequando. Ô, Rafa, então, eu acredito que você tenha visto isso, Anderson, mas a gente está muito acostumado a ver o piloto de Fórmula 1 quando ele está no
pré-grid, quando ele já alinhou para a corrida, que ele está naquele momento de concentração, antes de colocar o capacete para definitivamente já entrar no carro para a corrida, a gente vê muito piloto parado, às vezes com fone e fazendo... Exato. Você percebe que ele está simulando o traçado ali. Então, ali ele não está só imaginando. Esse cara ele já está entrando ali no flow como se ele estivesse pilotando efetivamente, é isso? Exatamente, ou seja, ele vai entrar para pilotar já com a pista, a corrida. Já como se estivesse pilotando construído. antes. Exato. Né? Sensacional. E justamente a visualização ele traz a ativação, né? Então, é muito comum, às vezes, o atleta assim, aprofundar muito nessa questão da visualização e ele começar a sentir emoções mesmo, né? Muito próximo do que ele sentiria na prática. Então, às vezes, você percebe que o atleta começa a suar mais do que o normal, parado, né? É quase que uma meditação. Então, ele vai visualizando. Eu já tive a oportunidade de presenciar, de fazer isso com o atleta. E é muito legal e é muito interessante de se ver. Eu já fiz com atleta de triatlon, já fiz isso com atleta de kart, né? Então no triatlon foi bem legal, porque o atleta ia trocando as marchas da bicicleta com os olhos fechados e ele narrando para mim o trajeto do ciclismo. No piloto de kart, por exemplo, ele ia falando as curvas para mim e movimentando o pé como se fosse o acelerador, tirando e pondo. Onde ele tirava do acelerador, colocava. E falando as curvas, narrando, né? Mas aí a gente tem uma situação muito comum que é o quê? Pô, não conheço o trajeto, nunca corri lá, nunca fiz isso, nunca competi nesse lugar. Também, olhando mais por esse aspecto, né? Da corrida e tudo mais, do ciclismo, que seja. O que eu faço? O que a gente tem que fazer? Ou melhor, o que é interessante que você faça? Estude. Vai estudar o percurso. Pega o percurso, estuda o percurso. Olha o que tem ali. Mesmo né? porque toda a prova, mesmo ela de ciclismo, de um triatlon, quanto do kart, você já sabe, no caso do ciclismo do triatlon, o percurso da bicicleta, ele sai antes, né, com o mapa da prova. Sim. E no caso do kart, a gente geralmente com uma semana antes, a gente recebe o traçado que vai correr Exato. aquela prova. Às vezes 4 dias antes, depende, mas assim, a gente sempre consegue saber o traçado antes. Sim. Não, hoje, com a internet, você consegue tudo. Não adianta, né? É só Sim. você querer, você vai conseguir tudo que você precisa de informação, que vai servir como recurso, né? Então, essa visualização, ela é bem interessante nesse sentido. Você precisa tirar um tempo para fazer isso. Do mesmo jeito que você treina fisicamente, você precisa treinar a visualização. Então, isso que você falou, né, Gabi? Eu já vi na ginástica, já vi isso acontecendo, o atleta com os olhos fechados, e ele se mexendo com o corpo como se estivesse no equipamento, né? Então, esse que você falou do volante, né? Outro de visualização muito interessante, que eu já vi também. O piloto descobrir qual é a pista através do som, do ronco do motor. Putz, essa era a minha pergunta, já não tenho mais pergunta. Faça a sua pergunta, Rafa, então. Vamos vir, Não, volta. Eu vi o seu querido uma vez. O seu querido de quem? Meu, do O Ana? seu querido, o seu, da Gabi. Diga-se o melhor do mundo, Não, Fernando que Alonso. Eu já vi uma vez ele fazendo os caras colocaram um circuito X, sei lá, Interlagos. Não era Interlagos, mas era outro circuito. E aí colocaram só o som. Isso. Né? E aí, tipo, com o som das marchas, ele falou, ó, tal circuito. E ele acertou, com certeza. Acertou. Óbvio, porque só o melhor do mundo conseguiria ter esse nível de visualização Mas é um nível, auditiva. Mas, é um nível mental absurdo, né? Eu vou falar, tem um vídeo super interessante também eu esqueci o nome dele, do piloto, de MotoGP, se não me engano é um espanhol, mas eu não me lembro o nome dele agora também. E tem um vídeo dele com o mesmo sistema, só que os caras colocam 4 ou 5 provas, assim. Ele tem que... E é na sequência. Então, ele tem que ir descobrindo as 4, 5 na sequência, ele acerta todas também. Fazendo o gancho sobre MotoGP, e aí tem muito a ver com visualização, acho que é total visualização. Tem um vídeo rolando na internet, a grande maioria das pessoas que são apaixonadas por velocidade, moto velocidade, esporte motor sabem, de um piloto
da moto velocidade que tem, se não me engano, ele tem um nível de autismo. Sim. E o hiperfoco dele é justamente as corridas de moto. E aí o vídeo que tá rolando na internet é justamente ele numa zebra fazendo uma simulação do que ele precisaria fazer com o corpo em cima da moto para entrar no ápice daquela curva. E aí, óbvio, o vídeo em si não é sobre visualização, mas sobre hiperfoco, mas ele nada mais está fazendo do que a visualização do que ele tem que fazer, certo? Sim, né? É exatamente isso. É simples, não é algo que vai tomar muito tempo do atleta, mas, e assim, não é uma questão de você também só entrar preparado. Mas a visualização, ela te dá alguns pontos importantes, por exemplo, além de você já começar no estado de ativação, obviamente, do corpo já está se preparando para aquele momento, você ganha confiança. Então, antes mesmo da prática, do acontecimento, você já correu o circuito 10 milhões de vezes na sua cabeça. Posso fazer uma pergunta? Claro. Vamos lá. Deve. Nós sabemos que, vou usar de ditado, porque a gente sabe que não é assim, mas ok. A prática leva à perfeição. Uhum. Aí vamos falar de nós pilotos. Se a prática leva à perfeição e a visualização faz a ativação dentro do nosso cérebro como se eu estivesse efetivamente correndo, porque não difere que é só imaginação de não. Ou seja, quanto mais visualização eu fizer, quanto mais eu assistir o vídeo do traçado, quanto mais eu entender aonde eu acelero, onde eu freio, mesmo que mentalmente eu tô desenvolvendo a minha cognição ao meu favor para entrar na pista muito mais preparado. Com certeza. Então, é uma tática que eu posso usar. Eu não tenho tempo de treinar porque eu estou trabalhando e a prova é amanhã e eu não vou ter tempo de fazer treino nenhum para aquele endurance. Sim. Cara, sentou a bunda ali no computador, viu um vídeo ou pegou o traçado, estudou visualização, você vai chegar um pouco mais pronto ou talvez muito mais pronto, mesmo sem ter efetivamente treinado. É isso? Exatamente. Ajuda muito, né? Não é que eu também sem estar treinado, mas, por exemplo, depende muito das condições, né, Gabi? Então, por exemplo, eu estava agora com um atleta e ele foi pro Iron no Panamá, o Ironman. E nós tínhamos uma questão muito importante sobre o ciclismo, né? Uma questão dele, particular dele sobre o ciclismo. Não era performance nem nada, era só uma situação que nós tivemos que trabalhar um pouco mais a fundo. Então, o que nós fizemos? Ele nunca pedalou no Panamá. Então, cara, pega o traçado, traz para a sessão. Vamos estudar o traçado juntos. E vamos ver quais são os pontos importantes. Que nem eu falei, tem internet. Vamos lá no Google Maps, Google Earth, sei lá das quantas. Procura altimetria. E vamos procurar. tudo. O que tem nessa... Para onde vai? Tem muitos obstáculos. Né? Aonde você pode acelerar mais? Aonde tem subida? E o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer ali. Então, assim, isso já é visualização, né? Então, não é apenas só o simples fato de você pensar, tô pensando. Até que funciona. O fato de você pensar sobre aquilo, você já começa a deduzir o que você pode fazer, o que você não pode. Mas aí vem de novo, né? A tendência do erro, que a gente falou no episódio anterior, que é ficar fixo no que pode dar errado. Você fica visualizando o erro, né? Se eu errar, também é bom. Mas se você pensar na alternativa. Então, eu errei, mas o que eu visualizo para voltar? A visualização do erro, então, ela é boa se eu falar assim, se eu errar aqui, plano A, plano B, plano C para consertar, é isso. Exato. Michael Phelps fazia isso muito bem, né? Vários planos, B, C, D, E, F, ou seja, ele visualizava todas as possibilidades. A tendência é o quê? Ele não vai cometer erros. Porque se ele já sabe o que ele tem que fazer, se acontecer algo que está fora daquilo que ele controlou, que ele treinou, aliás, desculpa. Né? Então, a visualização, ela é um treino muito grande. Às vezes você pega um atleta, por exemplo, que está vindo de lesão, né? Que nem eu falei, dei o exemplo. Eu dei esse exemplo porque já aconteceu recentemente. Então, assim, você conhece a prova? Conheço. Conhece o traçado? Conheço. O que você pode entregar de acordo com o que você tem hoje? Eu acho que uns 70% da minha performance. Perfeito. Nesse 70%, o que nós vamos fazer na corrida?
Em que momento você vai acelerar? Vai depender das circunstâncias da corrida? Tá, mas como que é o traçado dessa corrida? É reto, subida? Ou seja, é bem mais complexo. Não é olhar, é Não, o viver, viver, sentir as dificuldades. sentir aquilo. As dificuldades, os ganhos, né? E porque quanto mais da tal da perfeição, apesar de eu, né, lógico, não acredito Na perfeição. que exista a perfeição, Claro. mas o perfeccionismo é um grande motivador. Então, por exemplo, eu que pilotei, né? A cada volta eu ficava atento aonde eu poderia abusar um pouco mais. Então, eu sei que talvez se eu fizesse aquilo mais e mais e mais e mais, provavelmente eu ia dominar um pouco mais algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho a pista na minha cabeça agora, mesmo tendo brincado meia hora, né? E aí eu posso, por exemplo, ficar trabalhando com isso mentalmente. Posso desenhar no papel. É engraçado você falar porque tem um piloto colega nosso que o pessoal fala assim, ele é doido. E eu conheço ele há uns 15 anos no mínimo. Desde que eu o conheço por gente, ele tem um acervo de dados que nada mais é que um Word. Hoje ele tem um Word, ele fazia isso no papel, tá? Ele tem um Word, então assim, vamos lá. Traçado 101, que foi o que você pilotou. Traçado 101 no seco. Tira o pé do acelerador na terceira zebra branca, freia na terceira vermelha e acelera na segunda branca para entrar na curva 1. Traçado 101. Aí ele tem um outro Word. Traçado 101 na chuva. E não é foto, é escrito 101 na chuva. Joga o kart pro meio da reta, trança ele pra zebra, freia em vez de na terceira. Freia na quinta e reacelera para entrar. E todo mundo fala assim, se você... Porque ele anda de kart há, sei lá, 15, 17... Do tempo que eu conheço ele, que a gente se conheceu no kartódromo. E ele tem isso há todos esses anos. E ele vai, cada ano, aperfeiçoando. Ele vai colocando... como se fosse adendos embaixo. Sim. Na prova de tal dia, na chuva torrencial... Tive que fazer a curva diferente desse jeito. É um diagnóstico, e ele tem anotado. E aí todo mundo fala, ele é louco, não sei o quê. Só que assim, o cara entra em todas as corridas e ganha. Ele sabe tudo. E assim, ele é o cara, por exemplo, que ele... tudo bem que existe o tempo de experiência. Mas o kart, ele é quilometragem. Você não pode ficar muito tempo sem fazer, porque você perde a mão. Sim. Mas esse é um dos poucos pilotos que existe de kart amador no Brasil... que ele tem uma prova, a gente tem torneio. Torneio dura 3 dias também, é no mata-mata, né? Você vai fazer no mata-mata, chega... que é o que o Taioli falou aquele dia. Você vai fazer no mata-mata e chega na final no domingo, no último dia. A galera vai na sexta e treina o dia inteiro. Abre treino livre na sexta. Galera vai treinar insanamente na sexta para fazer sábado e domingo o torneio. Ele é um dos pilotos que ele não vai treinar. E ele vai andar na frente. Tá. E aí, você falando agora, eu lembro porque ele mesmo me ensinou e até me emprestou alguns dados que ele tinha de traçado, num dado momento que eu não pude treinar. Falou, ó, aqui na 1 você vai entrar assim, na 2 você vai entrar assim, na 3 você vai entrar assim. Se tiver muita gente, você pode ir por fora. Se tiver pouca gente, você pode ir por dentro. E é o que o cara faz. Ele tem a visualização do traçado escrita e detalhada. Exatamente. E o Rafa tá com uma cara ali de quem sabe de que eu tô falando. Não, não sei de quem que tá falando, não, mas não, o que eu queria. Você falou isso, eu tenho uma pasta. É que eu não fiz, eu parei de fazer isso. Ó. Mas eu tenho uma pasta que eu tenho, por exemplo, traçado 101. Eu imprimia numa folha, num A4, o traçado escrevia. Aqui freia mais ou menos aqui. Então eu riscava de caneta, freia aqui, acelera aqui. Então eu ia riscando, só que em cima do traçado. Então, tipo, tem o traçado todo e um monte de anotação minha. Eu puxava uma setinha, para mais ou menos aqui. Então eu tenho isso de alguns traçados. Ou seja, o Rafa fazia a visualização sem saber que estava fazendo a visualização, sem, né, oficialmente saber. Sim, mas o ideal, né, eu acho fantástico, isso realmente funciona, eu acho bom. Mas o ideal é você conseguir não fazer isso com os olhos fechados. Acho que isso dá um impacto diferente também. Porque você começa a não só pensar, né,
teoricamente, mas você começa a se mover conforme a situação. Então, por exemplo, que nem a situação do menino do ciclismo, conhecendo o percurso. Então, por exemplo, ele ia com os olhos fechados, com a mão no guidão, e ele sabia exatamente, ele fazia assim, né, para fazer as trocas de marcha, desce marcha, sobe marcha, e aí ele contava, aí ele, na terceira árvore, eu sei que eu tenho que subir a marcha, porque ali a aerodinâmica entra. Então, tipo, ele narrando... O nível de detalhe, gente. Nossa, é muito louco. E assim, nessa ocasião, não é por nada não, mas ele venceu a prova. Era uma prova de triatlon. Então, a visualização, ela funciona. Não é garantido, tá? Que vai trazer vitória, não é garantido a questão do resultado. Mas vai trazer um nível de confiança e segurança muito maior. Você vai entrar mais tranquilo, porque você já sabe o que você tem que fazer, né? Aí entra outras questões. Obviamente, a gente está falando só da visualização. Mas pode, que nem a gente falou anteriormente, tem outras questões psicológicas que podem tirar o foco disso, né? Enfim, você não vai... É difícil, às vezes, fazer uma visualização ali... Com a galera querendo no falar com box, você. Entendeu? Não dá. Você tem que ir para um lugar calmo, você tem que precisar tirar um tempo para se concentrar na sua visualização. Como a gente falou do piloto de Fórmula 1, ele senta ali, põe o fone e ninguém não chega. Acabou. A galera nem chega perto porque sabe que não adianta, porque o cara não. Sim, né? Acabou. É isso. A visualização funciona, já é cientificamente comprovado. Galera, em vez de ficar batendo aquele papo antes da corrida, senta ali no cantinho, visualiza o traçado. Quase todos os traçados hoje de grande parte dos cartódromos do Brasil já estão no YouTube porque alguém fez um onboard. Por mais que a onboard da pessoa não seja perfeita, você consegue pelo menos ver a pista. Então, utilizem isso, façam a visualização. Eu vou falar que eu vou começar a fazer muito mais, eu já fazia um pouco, mas eu vou tentar fazer mais dentro do momento presente, que você falou, não imaginando, mas vivendo o processo de estar dentro da pista correndo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Rafa, muito obrigada pela participação. Anderson, Valeu. mais um. E vamos para o próximo. Daqui a pouco com um tema novo para vocês sobre psicologia do esporte e saúde mental. Até mais. Boa. 4 vozes no ar, Beto acelera devagar. Então traz o fervor e Gabi vem pra arrasar. Rafa também tá na roda, com o seu jeito de guiar.